Olá, boa noite a todas e todos. Estamos aqui em mais uma live da Rede Emancipa no YouTube e no Facebook, dessa vez para tratar de um tema muito caro para nós da Rede Emancipa, que é a defesa dos livros, a defesa da popularização, da educação e de todas as ferramentas e instrumentos que servem à educação no nosso país. Essa live foi motivada, ela foi construída com o coletivo Virgínia e motivada por um fato conjuntural recente, que é a declaração do ministro Guedes, do governo Bolsonaro, de que os livros voltariam a ser tributados no Brasil. Sabe-se que há muito tempo, pelo menos desde meados do século XX e depois na nossa redemocratização, no final da ditadura, os livros têm isenção tributária como uma forma de contribuir para a formação de um público leitor. Uma formação difícil num país em que a educação, a cultura, a cidadania nunca foram completamente alcançadas. O governo Bolsonaro e o seu ministro da Economia contribuem, de certa forma, para o retrocesso numa das áreas mais importantes da cultura, da educação brasileira, que é a área editorial, com essa proposta dentro da reforma tributária, o que acarretaria necessariamente um aumento do preço dos valores dos livros no Brasil. Ao ser questionado por pelo Marcelo Freixo, deputado do PSOL, sobre essa medida, Guedes respondeu que ele, Marcelo Freixo, não precisaria de isenção para pagar livros mais baratos, e que o livro no Brasil é um artigo de luxo, de uma elite, que pode pagar por ele. E quando questionado, e os pobres, Guedes? Como é que os pobres vão acessar os livros? Ele respondeu que haveria uma doação de livros para pobres no Brasil, um pouco como como um programa de, enfim, algum programa de incentivo à leitura, mas sem definir base, sem definir quem é que decide que livro é doado, que livro não é doado, por quê, como, enfim. Essas declarações e a perspectiva da tributação dos livros no Brasil criou um grande pânico, tanto no mercado editorial, como nos setores progressistas, movimentos sociais, que sabem que a cultura, o livro, a produção literária, editorial é absolutamente imprescindível para a construção democrática no Brasil. Então, em solidariedade a esse tema tão caro e também sentindo a necessidade de avançar numa discussão politizada sobre o livro e sobre o fortalecimento da cultura e da educação popular em nosso país, é que nós convocamos essa live de hoje em defesa dos livros. Vão participar desse evento a Flávia Lago, o Hugo Albuquerque, a Ivana Jenkins e a Luana Alves, que são pessoas que, de pontos de vista diferentes, de lugares diferentes dessa longa cadeia da produção editorial e da atividade política na educação e na cultura, vão comentar esse tema e ajudar a responder essa pergunta, né? Como se defende os livros no Brasil hoje? Por que é tão importante a defesa do livro no nosso país? E para começar esse diálogo, eu gostaria de convidar a Ivana Jenkins, agradecê-la pelo aceite ao nosso convite, dizer que é um orgulho muito grande para nós ter a Ivana conosco. A editora Boitempo, que é a editora que a Ivana administra, é uma editora que foi muito parceira da Rede Emancipa durante essa crise, doou mais de uma vez livros para que a gente pudesse realizar as nossas ações de solidariedade ativa na pandemia, nas periferias, aqui na cidade de São Paulo. Então é com ela que nós falamos agora sobre esse tema. Muito obrigada, Ivana. Obrigada, Dani. Boa noite a todos. Bom, é um prazer e eu acho que é realmente de uma importância enorme essa discussão e esse debate aqui nesse momento. Só complementando um pouquinho as informações que a Dani já deu, a isenção do livro vem desde 1946. Foi uma emenda do então deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, Jorge Amado. Depois, essa isenção foi ratificada na Constituição de 1988, e em 2004 ela foi ampliada. No governo Lula, as editoras deixaram de pagar uma contribuição também, quer dizer, não só deixaram de ter o imposto, mantida a isenção sobre o papel, mas em 2004 as editoras passaram a não pagar
a contribuição de PIS/COFINS. E isso teve um reflexo imediato de redução do preço de capa dos livros. Isso é sentido, quer dizer, em todas as apurações que se fizeram até hoje, quer dizer, foi uma redução, se comparado com a inflação, uma redução bem significativa do preço de capa. Quer dizer, esse incentivo foi feito, era uma forma de ampliação da leitura, a ideia era um incentivo à leitura. E é isso que está colocado, né? Quer dizer, não à toa, essa é uma medida que vem desse governo, que é um governo que cultua tudo que é o anti-intelectual, anti-científico, anti-cultura, anti-arte, anti-tudo, porque é uma piada, é risível que isso servisse para, de alguma forma, sanar a economia do país, quer dizer, uma taxação que não faz o menor sentido, que não seja esse mesmo, quer dizer, não é um desvio de rota, é um projeto político de impedir, né, a circulação de conhecimento, a circulação do saber. E isso se dá, isso é muito impressionante que se dê num momento como esse de pandemia, quer dizer, um momento em que todos os países do mundo estão discutindo apoio, né, apoio à cultura, de como é que se apoia a cadeia do livro, como é que se apoia o teatro, o cinema. Quer dizer, aqui a atuação é o inverso, é de desmonte, né? É um governo que desmontou a Ancine, é um governo que esvazia as agências de fomento, enfim, toda forma de apoio à cultura, tudo que significa trazer cultura, especialmente para as populações mais pobres, é de alguma forma atacado. E isso tem se dado continuamente por esse governo, essa proposta de doação de livros, quer dizer, com isso você taxa os livros como se fosse um produto de elite, que a gente sabe que não é, aliás, dá para ver isso, inclusive, com a prateleira do Guedes, né, quer dizer, uma prateleira vazia ali atrás, quer dizer, ele pode comprar, mas ele não compra livro. Então, essa é uma afirmação, as pesquisas já desmontaram, né? Quer dizer, dá para ver, a gente vê isso muito com eventos que faz, e pesquisas publicadas, inclusive por grandes jornais, mostram que os frequentadores das bienais, das feiras literárias, a gente vê isso muito na USP, que é uma feira de uma universidade pública, são os estudantes de uma universidade pública, em escolas também de ensino médio, quer dizer, é uma profusão de alunos, muitas vezes provindos de cotas, que são os maiores consumidores de livro. Quer dizer, é uma população, a população C, e inclusive a D, é uma população leitora de livros, que tem sede de ler. Então, essa alternativa de doar livros, essa é a pior possível, porque isso significa que quem escolhe esses livros, né? Então, só quem tem direito de escolher o que lê é a elite, né? Aos pobres está destinado a ler o que o governo comprar, e são programas de governo e editais que a gente não tem o menor acesso, não sabe como seriam feitos, não tem nenhuma proposta digamos, de curadoria nesse sentido, né? Quer dizer, então é isso, os pobres vão ler o que esse governo comprar, e que a gente é capaz de imaginar a qualidade, né, do que seria. Então, é de fato um assunto que é muito importante, né, não é um detalhe agora, não é como eu falei, não é um desvio de rota. Essa taxação agora significaria um aumento no preço do livro de cerca de 20%, isso é muita coisa num momento como esse, e acho que a gente tem que, junto com a sociedade, quer dizer, e tem isso, quer dizer, não é só o aumento, não é nem só essa cadeia, né, não são só editores, livreiros, quer dizer, é toda uma cadeia, né, são milhares de empregos que estão envolvidos nisso, né, hoje, inclusive, tem muitos autores que vivem de direito autoral, né, é toda uma cadeia que são milhares de empregos perdidos, que podem ser perdidos com uma medida como essa. Então, é urgente uma campanha, existe já uma campanha, acho que todas as editoras estão se manifestando, muitos autores, eu tenho visto muitas lives de escritores, existe um abaixo-assinado, que eu acho que era até legal se vocês pudessem colocar aqui o link, não sei se está, para as pessoas assinarem, mas eu acho que vai ter que ser, inclusive, isso, assim, uma pressão parlamentar, porque não será contra o executivo, que ela vai ter qualquer efeito, mas que é uma mobilização que tem que ser feita já. Acho que é isso, não sei se eu estou no meu tempo. Sim, você ainda tem uns 5 minutinhos, Ivana, eu vou aproveitar só para fazer uma pergunta bem objetiva, e aí você pode amarrar se você quiser, senão a gente vai para frente, se você não quiser
Como é que vem sendo essa pandemia? Como é que foi a experiência dessa pandemia para a editora Boitempo em particular? Você falou sobre esse momento difícil, sobre como essa tributação pode afetar especialmente esse setor. E qual foi a experiência específica da Boitempo nesse período? Como é que vocês se organizaram para enfrentar e quais são os planos de vocês com relação a essa possibilidade, por exemplo, se a editora tem tomado iniciativas para tornar esse debate, enfim, mais conhecido, enfim, falar um pouco do ponto de vista de vocês. Olha, as medidas nossas, quer dizer, a Boitempo teve um impacto inicial, como todas as editoras, mas foi um impacto muito mais na nossa programação. O que a gente fez em março foi recolhe a programação, a gente não sabia, né, ninguém sabia àquela altura o tempo que a gente ficaria em isolamento, o tempo que as livrarias passariam fechadas, então a gente suspendeu a programação e foi relançando muito devagar. Né? O primeiro livro que a gente lançou depois do isolamento foi um livro do Lênin, O que Fazer, porque era uma efeméride, 150 anos de Lênin, e depois vieram a antologia de Gramsci, que você conhece, o Odeios Indiferentes, e a gente foi reassumindo uma programação bem lentamente e contando que foi um investimento que fizeram todas as editoras, quer dizer, a essa altura, sem livrarias, o que todas as editoras fizeram foi investir na sua própria, no seu próprio e-commerce, né? Então, no nosso site, a gente fez uma campanha que eu acho que foi uma campanha importante de apoio a livrarias, às pequenas livrarias. A gente criou uma campanha que as livrarias que não tinham seu próprio site, e eram muitas pequenas livrarias, pequenos livreiros que vão em eventos, que não tinham outra forma de venda de livros, porque eles não tinham um e-commerce e era impossível montar naquela altura. Então, nós criamos uma plataforma no nosso site em que as pessoas podiam entrar para comprar um livro e escolher por qual livraria. Então, ela não pagava nem um centavo a mais por isso, mas em vez de comprar direto da Boitempo, ela comprava, sei lá, da livraria Lamarca, lá de Fortaleza. E a porcentagem que a Lamarca teria, se ela estivesse fazendo essa venda direta, eu estou falando Lamarca, mas nem sei se a Lamarca estava, eu acho que sim, mas era uma porcentagem aqui. Então, foi uma campanha importante, eu acho que outras editoras fizeram coisas parecidas, e nesse momento, com relação a esse imposto, o que a gente está fazendo é mobilizando os nossos autores, né, a nossa comunidade, nas nossas redes sociais, mobilizando as pessoas, porque é isso, quer dizer, é o momento em que a gente estava discutindo, né, a gente estava fazendo a importância, quer dizer, é uma coisa que é tão controversa, porque a gente estava num outro momento, dizendo, olha, essa pandemia fez com que o livro tivesse um lugar de protagonista, porque o que foi? Muitas pessoas, quer dizer, passaram a ter a companhia do livro muito maior do que tinham em outros momentos. Então, era um momento que a gente estava discutindo o inverso, quer dizer, o livro tem que ser, não é um artigo, né, tem que ser considerado um artigo de primeira necessidade, ele não é supérfluo, ele tem que estar nas cestas, né, de distribuídas, ele tem que ser considerado um artigo de primeira necessidade. E é nesse momento, nesse mesmo contexto, que uma medida dessa vem na ordem inversa, dizendo, né, não, o livro é um artigo de luxo, quem pode paga e quem não pode vai ganhar o que a gente escolher. Então, é de fato uma medida muito perigosa, ela não é uma medida de ordem econômica, isso está claro, é um projeto de governo, como é um projeto de governo, como foi o projeto tentar acabar com o cinema nacional, né, como foi um projeto de cercear a cultura, de modo geral, de todas as formas possíveis, de ataque às universidades, quer dizer, tudo que é ciência, educação e cultura sofre ataque desse governo. Muito bom. Muito obrigada, Ivana. Antes de passar, então, para o nosso próximo convidado, lembrar, destacar justamente isso que a Ivana falou, né? Não é um ataque que se dá apenas sobre a editora, né? Mas que afeta toda a cadeia produtiva do livro, que envolve autores, editores, designers, tradutores, produtores gráficos, ilustradores, revisores, profissionais da parte de distribuição, marketing, comunicação, jornalismo, enfim, é uma
é uma medida de grande impacto sobre uma estrutura produtiva que é absolutamente essencial para a democracia brasileira e para a atividade cultural. E, dando continuidade à nossa discussão, eu vou convidar, então, o Hugo Albuquerque, que é editor, administrador da editora Autonomia Literária. Obrigada, Hugo. Olá, boa noite, Dani. Fico muito grato pelo convite, parabenizo vocês da Rede Emancipa pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito com educação popular, com essas redes que se espraiam aí pelas nossas periferias. É uma honra enorme estar aqui junto com a Ivana, que é um ícone como militante, como editora, uma inspiração para todos nós, jovens editores, a Flávia Lago, do Coletivo Virgínia, que desempenha um trabalho muito bonito, muito forte, de defesa do livro e fazendo a boa luta e os enfrentamentos necessários para esse momento, para Luana Alves, para Luana, um grande militante, uma pessoa extremamente presente. Bom, eu falaria aqui em 2 pontos que a gente precisa frisar quando a gente enxerga essa situação. Um é que não é apenas uma má ideia do Paulo Guedes, ela é uma ideia mal intencionada, e ele sabe muito bem disso. Segundo, porque além do desdobramento técnico e de todo o impacto contra os leitores, contra as editoras, contra os profissionais do livro, isso daí faz parte de um plano muito maior e que tem um lastro histórico ideológico. Cauê, que é um dos meus sócios na Autonomia Literária, eu, Cauê Amene, nós assinamos um artigo para Jacobin há poucos dias, que a gente foca uma coisa muito pouco lembrada em relação ao Paulo Guedes, que ele é um Chicago Boy, ou seja, um dos jovens economistas formados na Escola de Economia da Universidade de Chicago, e que foram ser técnicos, planejadores e ideólogos do regime ditatorial de Augusto Pinochet no Chile. O Chile, que, graças a essa ditadura, foi o grande laboratório global do neoliberalismo. E lá no Chile, vejam vocês que eles criaram, na verdade, um imposto, aqui é uma contribuição, mas eles criaram um imposto para diminuir o valor, para aumentar o valor dos livros, para dificultar o acesso à leitura em 76. No começo da ditadura chilena, aconteceu como toda ditadura da face da terra. Queimaram livros, perseguiram autores, fecharam editoras mais à esquerda, mas eles tiveram uma ideia pior e mais eficiente que perdura até hoje. Por que não encarecer o livro? Por que não criar um mega tributo, botar uma alíquota? A alíquota é a taxa que a gente paga por um imposto sobre aquilo que ele se refere. Então, o Chile, sendo um país pobre, passou a ter 1/5 do valor do livro sendo imposto. Isso é aquilo que em direito tributário se chama de extrafiscalidade. Extrafiscalidade. O que significa esse palavrão? Significa que a gente não está falando de arrecadação. Isso é uma medida que um governo promove usando um tributo para diminuir o consumo de algum tipo de produto, de algum tipo de serviço. Isso é feito normalmente com cigarro. Grande parte do preço do cigarro na verdade, ele é tão caro assim por conta dos tributos que são cobrados. Mas cigarro provoca adicção, provoca câncer, uma série de doenças, onera o Sistema Único de Saúde. É assim no Brasil, é assim em boa parte do mundo. Você onera para que aquilo fique caro, não fique tão acessível e que se dificulte a operação das empresas que se dedicam à venda de cigarro. Isso faz sentido, por tudo que é o cigarro. Agora, não faz sentido nenhum você fazer isso com um livro, né? Que é um produto que, na verdade, se ele é um produto de elite, é pelas razões erradas. A constatação de que o livro é um produto de elite não é, mas nesse sentido que o Paulo Guedes fala que é consumido, se ele é consumido pelas classes mais altas e não é tão consumido quanto deveria, significa uma coisa, que o governo do qual ele faz parte deveria estar promovendo ações e políticas públicas no sentido de aumentar, de
alfabetizar as pessoas, de promover o acesso ao livro, abrir bibliotecas públicas. Então, supondo que o livro seja, na verdade, isso impõe um outro papel para o governo dele, que não seja o de simplesmente aumentar mais ainda o preço, porque isso vai tornar o livro algo mais caro e mais distante das pessoas. E não é verdade que isso tem um propósito arrecadatório. Todo o mercado do livro no Brasil, eu fui checar esses dados esses dias, ele, na verdade, movimenta algo em torno de 5,7 bilhões de reais. É muito pouco para o tamanho da economia brasileira. Todo o mercado do livro, ele é menor que muitos dos bancos que a gente conhece. O Bradesco sozinho é muito maior que todo o mercado do livro. O lucro, não é nem o faturamento, o lucro dos nossos bancos passa de 100 bilhões de reais. E ninguém está discutindo aumentar brutalmente a tributação dos bancos. Ninguém está discutindo isso. É a mesma coisa que, proporcionalmente falando, é como se os 5 maiores bancos brasileiros juntos fossem um prédio de 25 andares. E todo o mercado do livro fosse uma casinha. E eles estão discutindo, vamos cobrar uma alíquota alta dessa casinha, mas a gente vai cobrar uma alíquota menor desse prédio aqui, que pode ser, inclusive, além da alíquota ser menor, pode ser deduzido de várias outras maneiras. Porque eles estão querendo fazer essa contribuição, que vai substituir o PIS/COFINS, então eles estão trabalhando numa brecha, e essa brecha é a brecha de que não é proibido, não existe imunidade tributária absoluta para o livro no Brasil. Tem para criar imposto. Imposto é um tributo que não tem um fim definido em lei. A contribuição tem. Ele tem que ter uma destinação. E, basicamente, o que foi feito em 2004 foi pegar lá, zerar a alíquota das duas contribuições do PIS/COFINS que incidiam sobre o livro. Então, é possível criar essa contribuição. Mas é possível, só que é indesejado, é errado politicamente fazer isso. E mais do que errado, é tentar entender, bom, Hugo, já que você falou que a contribuição é um tributo vinculado, essa contribuição é vinculada ao quê? A Seguridade Social, que eles acabaram com uma reforma da Previdência. Então, estão querendo fazer a gente pagar mais por um serviço público que foi bizonhamente diminuído. Então, eles destroem a Previdência Social e falam, não, agora vamos cobrar um tributo, inclusive, ainda maior. Só que, é claro, a ideia da arrecadação, ainda que se enxergue por esse aspecto, não, mas eles vão arrecadar de uma forma errada, eles vão avançar aqui sobre o pequeno, não é isso. Pelo tamanho da alíquota, está claro que isso é uma política de extrafiscalidade, eles simplesmente querem afastar as pessoas mais ainda da leitura, como ocorre no Chile. Basta comparar o que é o preço de um livro no Chile e o que é o preço de um livro na Argentina, a quantidade de leitores na Argentina e no Chile, que são países com PIB per capita parecido. Isso tem um precedente, isso evidentemente está ligado a essa mesma política, esse mesmo ideário, e não é de se espantar que isso está conectado ao senhor Paulo Guedes, que é um pinochetista, que teve vínculos objetivos com o Chile de Pinochet e está aqui junto do Bolsonaro, e muitas vezes esse detalhe biográfico dele é ignorado pela mídia dominante, inclusive por alguns setores aí que se dizem anti-bolsonaristas, mas ninguém questiona o fato de termos um ministro da Economia que esteve servindo como ideólogo de uma das ditaduras mais cruéis da América Latina e que cita, por exemplo, numa reunião ministerial, o ministro da Economia de Hitler. E esses setores que batem no Bolsonaro, mas falam que o Paulo Guedes é o senhor da razão. É o senhor da razão, está promovendo uma queima de livros da maneira mais terrível, que parece, porque é uma queima sutil dos livros. E, para finalizar aqui, como a gente lembrou no nosso artigo para Jacobin, é aquilo que o Heine, o grande dramaturgo e primo em terceiro grau do Marx, dizia, é uma fala de uma peça dele, que é o onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas. Então, se eles planejam fazer isso com o livro, nunca é só o livro, nunca apenas é o livro, é sempre parte de um projeto maior e pior. Muito bom, Hugo.
Acho que essa contextualização da política econômica do Guedes, que ajuda a entender que essa discussão da tributação dos livros, ela não está desvinculada de uma perspectiva mais ampla, econômica, ela é essencial para a gente entender como essa política vai ampliar as desigualdades no Brasil e fazer cair por terra o pouco que se havia conquistado no sentido da construção de um público leitor e de um mercado interno diversificado e crítico de produção editorial, que não é justamente sinônimo de doação de livro, né? Quando o Guedes substitui um mercado editorial interno, crítico, diverso, por doação de livro, ele faz o Brasil parecer a pior ditadura do mundo, né? Ser equivalente às piores ditaduras do mundo, em termos, inclusive, democráticos, né? Então, acho que a sua fala contribui muito para a gente se a gente contextualizar o que essa política significa num sentido mais amplo, né? Não só em termos de aumento da desigualdade, mas também de perdas democráticas sensíveis na nossa cultura. E, dando prosseguimento, então, agradeço ao Hugo, a gente já volta com as questões que o pessoal está colocando aqui no chat, a gente vai discutir na sequência das falas. Eu convido a Flávia Lago, que é editora, e aqui representa o coletivo Virgínia, que é um coletivo formado no mercado editorial por muitas mulheres que atuam em diferentes frentes do mercado editorial, para discutir e empunhar bandeiras que estão ligadas à condição das mulheres dentro desse segmento. Então, queria parabenizar a Flávia por essa iniciativa, de solidarizar politicamente, nós, todas a Rede Emancipa, e também passar a palavra para ela fazer seus comentários. Obrigada, Flávia. Bom, obrigada, Dani. Eu queria agradecer muito o convite. Eu queria também dizer que é um prazer estar aqui na companhia de vocês, dos meus colegas participantes dessa live. Eu, enfim, sou editora, atualmente eu trabalho, né, no Grupo Autêntica e também participo da coletiva Virgínia, e eu queria contextualizar um pouquinho a minha fala, contando um pouco da história dessa coletiva, que é uma história muito cara para mim, porque a gente se reuniu lá em 2017, um grupo de ex-colegas, principalmente que trabalhavam na COSAC e na IFE, e que naquele momento a editora estava encerrando as suas atividades. E, enfim, a gente se reuniu e começou a discutir e pensar em formas de como a gente poderia, enquanto mulheres, trabalhadoras do mercado editorial, discutir algumas questões, principalmente relacionadas à desigualdade de gênero, e questões que a gente enfrentava ali no dia a dia do nosso trabalho. Então, a gente descobriu que não existe ainda um mapeamento dessas trabalhadoras, vamos dizer assim, né? Em muitos países, como a Inglaterra, por exemplo, existem estudos que mapeiam, né, a maioria trabalhadora do mercado editorial, que são as mulheres também. Eu acho que no mundo, né, talvez a gente possa dizer, porque aqui no Brasil também não somos só a maioria trabalhadora, mas também somos a maioria leitora, né? Então, nesse primeiro momento, a gente se reuniu e decidimos criar esse coletivo para primeiro fazer essas discussões e também formar uma rede de apoio, de indicações, uma rede de um banco de talentos, vamos dizer assim, de mulheres ilustradoras, vendedoras, editoras, tradutoras, revisoras, enfim, de todas as áreas, desde o chão, né, da livraria, que é uma coisa que a gente gostaria de expandir também, até a presença dentro das editoras, né. Então, o coletivo passou a discutir algumas questões ali. A nossa primeira aparição pública foi esse ano, com uma carta aberta contra as declarações do ex-curador do Jabuti, que esse ano fez algumas declarações, enfim, divulgou algumas notícias falsas e tal. Então, a gente se sentiu muito, assim, na necessidade de expor a nossa opinião e também de nos unir, né, contra essa fala, enfim, de alguém que é
ligado a um prêmio, né, o maior prêmio literário do nosso país. Então, a gente resolveu se organizar e esse ano a gente tem feito, então, reuniões, eu acho que por conta da pandemia a gente conseguiu se organizar até melhor, porque a gente tem feito reuniões mensais e nos dividimos agora em grupos de trabalho. Hoje a gente já tem quase 250 mulheres na coletiva, e então a gente tem desde grupos de trabalho relacionados à formação, que é uma coisa que a gente também, por isso que a gente buscou esse diálogo com a Luana, com o Maurício, o pessoal da Rede Emancipa, justamente porque a gente tem essa intenção de trabalhar também em ações sociais, e a gente buscou esse diálogo justamente nesse momento também, para pensar uma ação em parceria contra esse novo imposto, proposto aí pelo ministro Paulo Guedes. No nosso caso, eu acho que o que nos toca, e eu acho que os meus colegas aqui hoje falaram super bem sobre isso, com muita propriedade, quando a gente fala dessa grande massa de trabalhadores, né, que é uma cadeia enorme de trabalhadores que estão envolvidos na produção de um livro, e claro, desde, né, o final dessa cadeia também que a gente envolve o leitor, a gente pensa nessa maioria trabalhadora, então, que são as mulheres. E o impacto desse novo imposto, ele vai recair sobre nós também, né? São os nossos empregos, são as famílias que muitas vezes dependem do emprego dessas mulheres, que está sendo ameaçado. Então, a gente está discutindo muito isso, a gente está estudando, inclusive as editoras que estão fazendo os posts e tal, a gente está discutindo muito isso, porque eu acho que nesse momento também a gente precisa debater esse tema e informar, assim, a maior parte das pessoas não sabe exatamente qual é a intenção por trás, enfim, a gente sabe que tem esse projeto, é um projeto de destruição da cultura, do acesso à educação, então a gente também, eu queria muito que a gente estivesse aqui discutindo o inverso, né, justamente que nem a Ivana falou muito bem, que o livro, ele se tornou protagonista nesse momento que a gente está vivendo, né, quase um objeto essencial nas nossas vidas e na vida de muitos brasileiros. Então, eu acho que, assim, seria muito bom a gente estar debatendo aqui melhorias ou então sugestões de alguma política de incentivo ou de proteção. Mas, justamente, como a gente está sob um governo que quer destruir, né, a cultura, a gente está aqui discutindo justamente, lutando contra essa possibilidade de uma nova taxação, o que vai ter, enfim, esses impactos todos, e eu acho muito controverso, né, ou então de mau gosto, vamos dizer assim, quando o Paulo Guedes fala que o livro é um produto da elite, porque a elite não compra livros, né, a elite, ela compra iate, ela compra, enfim, jatinho, que são coisas que a gente poderia taxar, né, ao invés de taxar o livro, que é justamente um produto, enfim, um entretenimento também, que a gente vê que na Bienal do Rio de Janeiro, a maior parte dos jovens pertencem à classe C, né? Então, as escolas públicas, por exemplo, que organizam as suas visitas, que fazem, enfim, as excursões para a Bienal, em peso estão lá, né? Então, a gente sabe que as pessoas que estão envolvidas nisso, que serão impactadas, né, às vezes nem sabem por que disso. Então, a gente está aqui para falar e para discutir, porque eu acho que é muito importante nesse momento. Eu acho, então, que a gente pode passar a palavra para a Luana. Flávia, você concluiu ou você... Sim, concluiu, né? É que eu achei que você podia ter sido interrompida, que eu estou com criança em casa, às vezes Sim. Também a gente não sabe se a pessoa está sendo interrompida ou se é outra dinâmica, né? Não, mas eu concluí, sim, pode passar. Tá bom. Então, tá bom. Queria, então, agradecer a Flávia e parabenizar essa iniciativa da coletiva, incrível, né, que eu já associo a toda essa primavera feminista que nós atravessamos no nosso país. Que bom que isso floresceu
nesse meio, que de fato é muito feminino, e com isso passar a palavra para a Luana Alves. A Luana Alves é coordenadora da Rede Emancipa, é uma ativista também da saúde mental, psicóloga da saúde, né, da família, e coordenou ao longo dessa pandemia as campanhas e iniciativas de solidariedade ativa da Rede Emancipa que envolviam livros. Acho até sugiro, Luana, que você comente sobre o papel dos livros nessa campanha, que foi muito bonita e contou com a parceria de várias editoras. Então, eu queria convidar a Luana, que, além de tudo, também é pré-candidata, né? Chegou atrasada, imagino que devia estar na correria, vai disputar uma vaga para vereança esse ano em São Paulo. Então, bem-vinda, Luana. Está contigo a palavra. Oi, Dani, boa noite, obrigada. Bom, primeiro eu agradeço pelas falas anteriores da Ivana, do Hugo, da Flávia. Começar até pelo final da fala da Dani, né, da apresentação da Dani, queria novamente agradecer a parceria, né, com a Boitempo, com a Autonomia Literária, né, que foram grandes parceiras da Rede Emancipa nesses últimos meses, né. Eu sou coordenadora de cursinho popular, sou psicóloga, né, sou parte da Rede Emancipa, que é um movimento de cursinhos populares das periferias de São Paulo. Então, queria primeiramente agradecer bastante toda essa parceria com as editoras, né, que foram fundamentais, né, porque contextualizando para todos, né, como bem disse a Dani, a gente fez nesse ano em que a gente não pôde ter as aulas presenciais dos alunos por questão da pandemia, pela nossa segurança, a gente precisou fazer uma campanha de solidariedade ativa, né, pela necessidade material mesmo das famílias, né, porque de fato o empobrecimento, já havia empobrecimento há um tempo, bem antes da pandemia, principalmente empobrecimento dos mais pobres, né, então desde o começo da pandemia a situação de vida piorou para boa parte das famílias dos nossos cursinhos, das famílias dos estudantes, né? Então a gente teve que fazer essa campanha por uma necessidade, enfim, imediata, material. A gente achava muito pouco a gente lá distribuir cestas básicas, né? Claro que era uma necessidade na hora e precisava e fez diferença, mas foi muito importante a gente também poder ter distribuído os livros, que foram doações das editoras que estão aqui presentes. Então, mais uma vez agradeço. Agradeço também as falas, principalmente, enfim, de vocês três, porque eu não sou uma conhecedora da cadeia de livros do mercado livreiro, e eu acho que o que vocês trouxeram das possibilidades de impacto são muito graves e são muito preocupantes, né? Apesar de tudo, a gente sabe que vocês são, né, para além de trabalhadores de uma cadeia produtiva do Brasil, vocês são, enfim, vocês são intelectuais e são pessoas que estão na disputa política, né? Porque principalmente nesse momento em que a linha do governo Bolsonaro é ter um anti-intelectualismo, e eu queria falar um pouquinho sobre isso na minha fala, acho que vocês, só por existirem e só por estarem se levantando e questionando essa taxação do Paulo Guedes, já é se colocar, se configurar como um movimento político nesse momento, né? Então é isso, eu pensei em colocar alguns elementos da conjuntura e da maneira como tem aparecido para a gente, da Rede Emancipa, né? Então, esse ataque do Paulo Guedes para quem produz livros no país, para quem para as editoras, nos parece, primeiramente, que, como bem disse o Hugo, não é um ataque descontextualizado, né? Parte de uma linha, de uma cadeia de medidas, de uma cadeia de políticas, que é exatamente o conteúdo desse governo, né? O Hugo colocou já muito bem que é a política neoliberal do governo Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, né? Que é muito, muito gentil com os bancos, né? Que, na verdade, o Paulo Guedes é um representante dos bancos, né? Ele veio disso, ele segue sendo disso, e é extremamente dura com os trabalhadores e até com os pequenos empresários, né? Até com os pequenos produtores. Também é uma política econômica muito dura. E me parece, né, isso pensando aqui, elaborando junto com vocês, me parece que essa questão da taxação dos livros é um grande ponto de conexão entre a política econômica do governo Bolsonaro com a política geral, incluindo a política cultural, né, do governo Bolsonaro. Porque não só o Paulo Guedes vai tentar extrair impostos de tudo que não for banco, de tudo que não for empresários que são amigos do governo, né? Me parece que essa medida vai bem na linha de outras medidas anteriores, até diante do governo Bolsonaro. Então, o que foi me pensando, né, me resgatando? Primeiro, o governo Bolsonaro assumiu com o Ministério da Educação, que se propôs, né, assim que assumiu o governo, ali, no início de 2019, que se propôs a piorar o acesso a universidades públicas, né? Se propôs a cortar verba de universidades públicas. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está discutindo agora, né? Então, é um governo que já há algum tempo
busca dificultar o acesso à educação formal, o acesso à educação crítica, o acesso a uma educação que não é aquela educação rápida e técnica. Então, essa é a linha já do governo há um tempo, né? Até antes do governo Bolsonaro, quando a gente estava no governo Temer, eu me lembro que a gente fala pouco disso, mas eu acho que tem muito a ver com essa discussão de agora. A gente vivia, né, uma reforma do ensino médio. O que era a reforma do ensino médio? Era uma reforma do ensino médio para você tirar filosofia, tirar ciências sociais, para você dar espaço para matérias, para disciplinas que permitissem uma tecnicização rápida dos estudantes, né, para que eles conseguissem assumir postos de trabalho muito rápido, como se o ensino médio fosse virar um ensino técnico, né, e tirar disciplinas que tivessem relacionada, enfim, às ciências humanas, que tivessem relacionadas à própria leitura, que tivessem relacionadas ao que a gente chama, talvez, de pensamento abstrato. E eu acho que isso tem bastante a ver com o que está acontecendo agora, e eu acho que é uma perversidade muito grande, porque a desculpa que foi usada naquela época pelo governo Temer é que os jovens do ensino médio eram pobres, em sua ampla maioria, eram moradores de periferias, precisavam trabalhar rápido, porque eram pobres, e não poderiam perder tempo, né, não poderiam gastar horas por semana, por mês, por ano letivo, com disciplinas do tipo filosofia e literatura e ciências humanas em geral, né? Então, essa é a mesma desculpa, me parece, mais ou menos na mesma linha narrativa que o Paulo Guedes está dizendo, ao colocar que vai taxar livros porque é um instrumento, porque é um artigo de luxo, né? Porque é um artigo da elite. Eu digo perverso, porque de fato existe uma exclusão. De fato existe uma desigualdade que não é uma desigualdade de qualquer país, a desigualdade brasileira, né? A nossa desigualdade, e ela se expressa, obviamente, no acesso à educação formal, né? A diversidade de culturas, a diversidade de pensamento, o acesso às próprias produções, né, de livros e tal. Essa desigualdade é brutal. É brutal. E eu acho que se aproveita disso para levar à frente, para levar com muita firmeza o projeto anti-intelectualista do governo Bolsonaro. E eu acho que isso está em várias frentes, né? Eu acho que isso está quando se corta dinheiro da universidade pública, isso está quando se taxa livros, e não só se taxa livros, mas taxa livros dizendo que é porque é artigo de luxo. Isso é uma disputa cultural que o governo Bolsonaro faz. Isso é uma disputa cultural porque o governo precisa trabalhar com a ideia de que o pensamento crítico é típico de elites afastadas da população que não sabem o que é trabalhar e que não devem ter opinião política, né? Eu acho que a gente ter essa noção é bastante importante para entender a gravidade do que acontece, né? Então, se aproveita de uma exclusão que existe, mas que é uma exclusão que não é sobre interesse, que não é sobre querer, que não é sobre se aproximar, mas é sobre possibilidades materiais, tanto de comprar, enfim, produções, quanto de ter tempo para ler, mas é uma desigualdade que está dada, né, e que se usa ela para ter uma agenda, na minha opinião, uma agenda política anti-intelectual, né? Isso também está, obviamente, expresso no que é a negação em relação à pandemia, a negação em relação à ciência, né, a criminalização praticamente de institutos de ciências. Então, a própria Fiocruz, que é uma grande referência para a gente, que é da saúde pública, da saúde coletiva em geral, como eu sou, a Fiocruz está sendo criminalizada, né? Está sendo vista como um antro de esquerdistas, como um antro de gente que não presta, né? Os professores da rede pública, da rede municipal, estadual, são também vistos como potenciais inimigos, como potenciais perigos, e eu acho que isso tudo, junto com a taxação de livros, é parte de uma agenda política do governo Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa estar muito atento para isso. É uma disputa que ele faz, porque ele sabe também que boa parte da juventude, em especial da juventude mais pobre, tem interesse em livros, tem interesse. A Flávia falou muito bem, os grandes eventos, né, os próprios alunos da Rede Emancipa, os grandes eventos que tem, né, para a juventude que gosta de HQ, para a juventude que gosta até de livros que, por vezes, são considerados não de classe alta, né, uma juventude que se interessa e que é pobre que vai gastar suas economias, vai ler, vai procurar, pode gastar muito menos do que alguém que tem mais dinheiro, mas vai gastar, vai tentar ter acesso, gosta, entra em contato, né? E isso é obviamente perigoso, né? Perigoso porque a juventude pensante, como sempre, é perigosa. A Rede Emancipa tem muito a ver com isso, né? Então, a agenda anti-intelectual, a agenda anti-ciência do governo Bolsonaro segue a passos largos, né? Acho que a gente precisa entender isso, toda essa taxação dos livros, como parte de uma disputa geral, né? Como parte de uma... É sobre a taxação dos livros e é contra um governo que ataca o pensamento crítico, né? Então, eu acho que o que a gente tem que entender é o tamanho do nosso desafio,
né? A gente entender que a gente precisa reconhecer que sim, existe uma exclusão, existe um abismo no acesso, né? Mas combater firmemente o anti-intelectualismo e a anti-ciência, que inclusive, muitas vezes, né, isso é até polêmico de falar, mas muitas vezes parte da esquerda cede, né? Parte até das forças progressistas cede a um certo anti-intelectualismo, como se as pessoas pobres, acho que minha fala tá acabando meu tempo, vou terminar. É como se as pessoas pobres não tivessem capacidade de pensar, ou não tivessem capacidade de entender, né, educação formal, capacidade de entender um livro, um texto longo, capacidade de entender uma produção teórica elaborada, né? Isso é terrível, esse pensamento. É um pensamento que acha que as pessoas, por não terem acesso à educação formal, são menos capazes, né, de ter acesso enfim, as discussões que a humanidade já produziu e já acumulou. Então, eu queria colocar isso aqui de contribuição para vocês. Queria colocar que a Rede Emancipa segue no combate. Queria dizer para vocês, anunciar aqui nesta live, que saiu o nosso hot site, que é o hot site da Rede Emancipa, se alguém puder publicar aí nos comentários. É um hot site defendaolivro.rede emancipa, né? É uma iniciativa da rede com o coletivo Virgínia, que está sendo uma grande parceira. Agradeço a presença da Flávia aqui, estou aprendendo muito com vocês, né? Agradeço muito. E o hot site é para a gente coletar assinaturas contra, né, essa medida absurda. É para a gente entrar aí também nessa disputa. Peço que vocês, enfim, divulguem, que vocês assinem, que vocês repassem, né, que vocês coloquem como, na verdade, elitistas são eles. Elitistas são absolutamente eles e não a gente. Então, a gente confia completamente que as pessoas têm completa capacidade de entendimento, de pensamento abstrato, de pensamento crítico, de leitura, e quem promove ao elitismo, quem promove o anti-intelectualismo é ao lado deles, né? E é isso que eu queria falar, meu tempo acabou. Um grande abraço. Muito bom, excelente. Obrigada, Luana. Eu vou colocar algumas questões com base nos comentários que foram feitos aqui no nosso chat, tanto no YouTube como no Facebook. Só queria justamente fazer uma ação, isso que a Luana falou, o hot site da Rede Emancipa é uma forma da Rede Emancipa de se solidarizar e se somar à luta contra essa iniciativa de tributação dos livros, em parceria com o coletivo Virgínia. Então, a gente vai colocar esse site aqui no chat. Então, quem está assistindo essa live, acessa, divulga, assina. É uma iniciativa da Rede Emancipa com o coletivo Virgínia, junto, além das outras várias que estão sendo assumidas, porque, como a Luana muito bem colocou, a luta em defesa da cultura e da defesa do livro, da educação, é uma luta do povo, ela é uma luta popular. E uma das coisas que o governo Bolsonaro faz é dizer que não, né? Criar o clima, fazer a propaganda de que a cultura seria algo afastado da vida do povo. E isso precisa ser revertido em todas as frentes, do livro, a televisão, a internet, o cinema, na música, no teatro, em todas as frentes culturais. Então, um pouco para as questões que eu gostaria de colocar para os nossos convidados, para o nosso convidado e para as nossas convidadas de hoje, tem a ver com isso. Tem perguntas mais objetivas, né? Qual é o impacto imediato dessa tributação? Né, os livros vão ficar mais caros quanto? Né, o que vai acontecer no mercado editorial e como é que isso vai afetar o público? Então, tem questões desse tipo para vocês responderem. Isso vai gerar demissões, né? Isso pode gerar demissões, pode gerar fechamento de livrarias, isso pode gerar... que tipo de impacto imediato essa tributação pode ter sobre o mercado editorial dos livros, né? A segunda questão que eu queria colocar tem a ver com algo que vários de vocês colocaram, que é essa importância do livro para o povo, e não só do ponto de vista do lazer, mas mesmo da formação, né? Havia no Brasil uma política unificada, livro didático e livros, né? Cultura literária e livros didáticos que tem a ver com a formação na escola pública. E a impressão que eu tenho, mas quero colocar isso para vocês, é que isso foi se desmantelando ao longo do tempo. E que hoje, depois da reforma do ensino médio, que a Luana lembrou muito bem, mas também da aprovação da BNCC
e de todas as mudanças nas regras de afirmação, de construção do livro no Brasil, você não tem mais uma concepção unitária de qual é a formação que o jovem tem desde que ele entra na escola até o momento que ele sai da universidade, né? Ou sai do ensino médio para o mundo do trabalho, no caso de ele não ir cursar o ensino superior. Então, o que é que está em jogo também? O que é que essa tributação causa numa dinâmica editorial, literária, que já está fraturada, né? Como um comentário, inclusive, aqui no nosso chat colocou muito bem, uma lógica neoliberal de fragmentação da própria política educacional, cultural, no sentido mais amplo, né? Então, combater essa tributação de certa forma, também combater o desmantelamento que já está em curso e que avança sobre os livros hoje, né? E a outra questão tem a ver com essa questão dos eventos, né? Eventos literários, uma série de iniciativas que vinham acontecendo que tinham um caráter não só cultural, mas político-cultural, né? De afirmação da democracia, da diversidade, da representatividade, inclusive interna, né, eventos que passaram a ser questionados dentro da sua própria lógica, para que pudesse se tornar mais democráticos, mais representativos. Então, também, que impactos uma mudança tão brutal na circulação dos livros podem ter sobre, de certa forma, um movimento político-cultural que se estabeleceu, que é físico, né, mas que agora, na pandemia, também se fortaleceu nas redes, né, se fortaleceu como uma cultura digital. E um pouco o que é que vocês pensam que podem ser alternativas de resistência, né, para que a gente possa encontrar também pontos comuns de luta e de confronto político-cultural nesse momento que a gente vive. Então, eu vou passar a palavra para a Ivana, vou sugerir que sejam falas de 5 minutos, metade do que foi a abertura de vocês, para a gente amarrar a nossa live de hoje. E agradecer já de antemão a presença de todas e dizer que tá muito bom esse debate aqui. Obrigada. Oi, Dani. Bom, queria começar agradecendo as falas anteriores, as falas que me sucederam, quer dizer, gostei muito de saber, não conhecia muito bem como é que funcionava a Coletiva Virgínia. Flávia, que bacana saber dessa atividade de vocês. A Autonomia é uma editora que eu conheço já, bem super combativa, gostei muito de ter o Hugo aqui. E que delícia, que foi incrível ouvir a Luana falar sobre essa atividade toda que ela tem na Rede Emancipa. E tá aí, já bom saber que tem uma candidata aí, a vereadora aí no páreo. Agora, com relação às perguntas, a questão do preço eu até botei na minha fala. A gente estima, é difícil um pouco saber isso com o valor certo, mas a gente estima que isso pode encarecer na ordem de 20% o preço de capa de um livro. E isso é um aumento muito grande, né? Isso deve gerar diminuição de vendas. A diminuição de vendas tem impacto nos governos, claro, quer dizer, tem impacto nas gerências, nas governanças dessas empresas, e pode sim gerar demissão, né? A pandemia já teve muita demissão durante logo depois da pandemia, muitas editoras tiveram que fazer isso. A gente, quer dizer, é uma coisa que foi muito boa. Na Boitempo a gente não precisou demitir ninguém, a gente não reduziu o salário de ninguém, mas eu sei que muitas editoras tiveram de fazer isso por falta de opção. Então, e muitas livrarias, né, muitas fecharam, livrarias que demitiram todo mundo, porque elas não tinham a menor condição de funcionar com portas fechadas. Então, foi um cenário dramático que aquilo que a gente estava falando, quer dizer, num momento como esse, onde as empresas deviam estar sendo ainda amparadas, veio uma medida como essa que, enfim, eu estou achando que não é possível que passe, mas tem tanta coisa que a gente acha que não é possível acontecer e está acontecendo nesse país, né? Quer dizer, assim, o norte de qualquer iniciativa num setor como esse e num momento como esse deveria ser o de ampliar, né, o acesso ao livro, de ampliar a liberdade de escolha de livros, e não uma medida como essa de cerceamento, inclusive da escolha, não só pelo preço, mas pela escolha. E que, inclusive, quer dizer, uma coisa que não combina, né? Quer dizer, o Guedes é um neoliberal, e essa medida paternalista de dar livro, quer dizer, não combina muito com o que eles pensam com o resto, né? Não tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, quer dizer, então ensina a ler, mas não precisa dar o livro, deixa que o livro cada um escolhe o seu, né? E não o governo.
A Dani fez alguma pergunta, mas era para esse livro, medidas, eu esqueci, eu não anotei aqui, Dani, desculpa. Tinha alguma coisa a mais? Eu perguntei um pouco como que essa medida se articula também com uma fragmentação da própria política cultural, educacional mais geral, né? Penso um pouco nesses editais para a produção de livros didáticos e de incentivo à literatura, que também foram, aos poucos, perdendo um pouco um sentido, ou se fragmentando nos últimos anos, né? Então, como se previa antes, né, existiria algum tipo de incentivo do Estado, não só para a produção do material didático, que ele centraliza, mas também para a distribuição planejada, né, centralizada no Estado de livros, né, nas escolas e tudo mais. E isso se perdeu no caminho totalmente, né? O que você tem, você continua tendo a lógica da distribuição do livro didático, e embora isso já tenha, assim, não se sabe o quanto a BNCC vai conseguir manter algum tipo de controle sobre o que é produzido, e tem uma disputa dos setores olavistas, inclusive, para cima desse material, né? Agora, em relação aos livros, mas em geral, não especificamente o livro que vai para a escola, também se pode prospectar que a perspectiva não é muito boa, né? Porque eles não estão aí só para tirar, só para tributar, eles estão aí para colocar dinheiro em alguns lugares, né? Não, é aquilo que a gente falou, é um projeto político, cultural, educacional muito claro, né? E então, quer dizer, esses editais que vinham sendo aprimorados com os anos, eles vieram cada vez se democratizando mais, que no começo só participavam grandes editoras e grandes grupos, e eles vieram, quer dizer, nos últimos anos, abrindo a possibilidade de editoras menores participarem, e todo esse processo, claro, todo esse processo, qualquer tipo de taxação como essa, qualquer tipo de cerceamento como esse, afeta principalmente as pequenas empresas, né? Afeta principalmente as editoras independentes, afeta principalmente as pequenas livrarias. Então, isso obviamente afeta a diversidade editorial, a bibliodiversidade, né? Então, obviamente que se você aumenta o preço, você diminui a oferta, diminui a possibilidade de publicar o que é menos comercial, o que é menos certo e seguro de ser publicado. Então, tem todo um efeito que não é só econômico e, aliás, isso a gente está aqui todo mundo falando, né? Que a gente sabe que esse projeto, ele é um projeto ideológico, né? Que ele está muito claro de o que eles querem com isso, né? Não é, obviamente, não é essa taxa que muda nada na economia, porque senão, claro, estavam taxando grande fortuna, né? Como a Flávia falou aqui, quer dizer, por que não estavam taxando esses iates que todos nós temos no quintal, né? Então, obviamente que o projeto não é esse, né? O projeto é exatamente, quer dizer, tudo que, de alguma forma, pode formar a consciência. Quer dizer, o livro, a cultura, né? Quer dizer, de um modo geral, elas formam uma nação, elas dizem o que somos nós como nação. Então, é isso que eles querem, de alguma forma, cercear, e é isso que se tenta impedir, né, que cresça. Muito bom, é isso. Obrigada, Ivana. Eu vou seguir, então, aqui com a fala do Hugo. E agradecer muito sua presença, Ivana. Demais. E toda a parceria com a Rede Emancipa que a Boitempo tem tido desde o começo dessa pandemia, que fez a Angela Davis chegar no Grajaú. E assim, não só ela, fez o Gramsci chegar lá no Grajaú, a Bell Hooks, e continua chegando. Agradecer muito mesmo a parceria com a Boitempo e dizer que sem vocês a nossa solidariedade ativa não teria sido a mesma. Obrigada. E o mesmo vale para o Hugo, que eu vou convidar agora, que também é parte de uma editora que colaborou com a Rede Emancipa na nossa campanha de solidariedade ativa. Já te agradecer, Hugo, a palavra está contigo. Bom, estamos juntos aí nessa luta, que eu, como editor, também venho de uma família de professores e acho fundamental isso que vocês têm feito, sobretudo para quem conhece essa realidade do que é o magistério e como as pessoas há muito tempo já deixaram de trabalhar na educação. Você milita na educação no Brasil, faça o que você faça. Eu acho que no primeiro momento a gente tem que ter um plano claro de luta.
de pressionar os parlamentares, de mobilizar a opinião pública, de denunciar isso para o exterior, pensar em alternativas judiciais para que isso aconteça, mas eu acredito o seguinte: se eles cruzarem o Rubicão de chegarem nesse ponto, implementar essa medida, tem que se pensar em medidas de desobediência civil, não resta a menor dúvida, né? A Revolução Americana, lembremos, os Estados Unidos viraram esse país imperialista de hoje, mas nasceram com a Revolução lá, que não tinha nada a ver com o que eles se tornaram depois. E boa parte da Revolução Americana girou em torno de uma revolta contra a tributação sem legitimidade. Vou mandar um alô aqui para o meu querido amigo James Hermínio Porto, jurista. A gente escreveu um texto que está no Prelo a respeito disso. A Revolução Americana nasce desse levante dos colonos contra a tributação indevida da coroa inglesa. Tem de pensar mesmo, vai precisar de coragem nesse momento. Porque só para o pessoal que está nos ouvindo aqui entender, nós já somos muito vitimados como editoras por um mercado de livrarias muito concentrado, que fica com 50% do valor do livro. O livro é caro no Brasil, dentre outras coisas, porque as livrarias são um conjunto muito pequeno e poderoso e concentrado de empresas que vão lá e ficam com 50% do livro. Se o governo começa a determinar que tem uma contribuição dessas, incidindo em 12% do preço do livro, mais os tributos que a gente já paga indiretamente, basicamente a gente vai ficar com algo em torno de 30% do preço do livro. É claro que o impacto disso é até maior, como a Ivana colocou, vai para 20% do preço do livro. Mas mesmo que a gente seja obrigado a aumentar, por outro lado, isso aumenta em parte o preço do livro, isso diminui em parte aquilo que a gente remunera os profissionais que colaboram conosco, e na verdade, esse dinheiro vai para lugar nenhum. A gente sabe que vai, no fim das contas, para o governo manusear isso e fazer ciranda financeira, né? Em último grau, é isso daí. Então, a gente não pode permitir que isso passe, e se isso passar, não tem que ser implementado, tem que ser deixado como letra morta. E, como eu disse, eu vou sublinhar aqui, a gente tem de levar em consideração que isso tem um precedente histórico e ideológico, e isso mira no futuro. Basta a gente ver o Chile que está revolto, né? As pessoas, mesmo com a pandemia, ainda permanecem sublevadas, lutando contra esse tal modelo chileno, e como isso gera uma desigualdade enorme, né? O Chile é um dos países mais desiguais do mundo, junto com o Brasil. E quando eles querem implementar esse tipo de medida de lá, é unir aquilo que a gente já tem de medidas de desigualação social, de exclusão, com o que eles têm lá. Então, a gente caminha com esse tipo de medida de exclusão da leitura que eles querem realizar com essa política de extrafiscalidade sobre o livro. Eles querem criar uma desigualdade social ainda maior, se é que isso é suportável. A gente não pode permitir que esse tipo de coisa passe. Eles estão atacando a educação com variadas medidas, estão atacando a cultura, nada disso à toa, e isso é uma disputa política onde eles querem excluir o povo, mas excluir a classe média, prejudicar os profissionais do livro, para asfixiar o setor. Eles querem asfixiar a educação, eles querem asfixiar a cultura, estão asfixiando o cinema, como foi bem dito aí, estão asfixiando as universidades, estão diminuindo a inclusão da classe trabalhadora, do povo, que a duras penas tivemos avanços há poucos anos, eles querem retirar tudo isso um pouquinho mais. E o livro é isso, ataque ao livro é sempre um mau agouro, ataque ao livro nunca falha, como o Heine falou. Daqui a pouco vão começar a queimar as pessoas, mas destruir o livro é sempre isso, é um meio de destruir as pessoas, de destruir uma sociedade, de destruir a maneira como a sociedade é capaz de se autoanalisar, de se pensar, de se reinventar. É algo, sem dúvida alguma, muito nocivo. E a gente não pode perder de frente uma radicalidade para confrontar essa medida, mas uma radicalidade, inclusive, de propor que a gente precisa avançar,
não só a gente é contra isso que está sendo colocado, como a gente precisa construir um programa comum para avançar numa política de imunidade absoluta para o livro, uma política de incentivo ao livro, de distribuição de livros e da construção, não uma política de doação. É óbvio que eles não vão levar isso a cabo, eles não têm o menor interesse em uma política de doação, mas não é filantropia, não é doaçãozinha de livro. A gente tem de construir uma política maior e mais profunda para o livro no país, para levar o livro às periferias, para levar os livros para o interior do Brasil. Eu mesmo fui criado numa cidade aqui na Grande São Paulo que a gente não tinha uma única livraria, e isso é a realidade de muitos municípios pelo país, e de regiões metropolitanas mesmo, nem falo aqui no interior profundo do nosso país. A gente tem de mudar essa realidade. A gente não pode se conformar com esse... A gente tem de atacar, contra-atacar esse ataque, mas a gente também tem de partir para o ataque e apontar que a gente tem de ir numa direção oposta. Acho que isso tem de ficar claro. A gente não pode ficar só na defensiva. Muito bom. Excelente, Hugo. Eu acho que você tocou num ponto-chave. E eu vou pedir até, além das perguntas que eu já fiz no começo, que se a Flávia e a Luana quiserem desenvolver isso, que é esse contra-ataque, né? A gente precisa avançar, não ficar na defensiva, né? Mas também saber propor caminhos de articulação para uma cultura popular democrática do livro e da educação que possa, sim, colocar as bases para um outro projeto, né? Para uma outra forma de organizar a nossa vida social, cultural, política, também na educação, para que, de fato, a gente possa colocar para trás de nós essa desigualdade cultural e educacional. Se isso não foi resolvido, e se os avanços que tivemos estão sendo demolidos agora, a gente precisa propor um projeto que não permita que isso volte a acontecer, porque é muito sacrifício humano, muito sacrifício econômico de uma nação que se ancora no trabalho, né, de uma classe, que é a classe dos trabalhadores, para que se volte a um patamar de concepção do que deve ser a cultura do livro, que enfim, do começo do século passado, né? Então, com isso, eu passo a palavra agora para a Flávia. E já agradeço a Flávia. Então, eu acho que eu gostei dessa continuação, vamos dizer, da gente falar um pouco também de como a gente não ficar só na defensiva, né? É uma coisa que a gente começou a discutir também com a Emancipa, com a Luana, enfim, como que a gente pode pensar em políticas públicas, ou como que a gente pode atuar como cidadãos para poder cobrar essas políticas públicas, porque a gente precisa desse incentivo, que esse incentivo esteja nas escolas, por exemplo, na criação de salas de leitura, de bibliotecas nas escolas públicas, que são coisas que a gente vê que mesmo com toda essa questão dos programas governamentais e tal, eles têm vindo, tem esse projeto de sucateamento, né, desses programas, então a gente também percebe que não há incentivo e nenhuma formação que pode ser oferecida, vamos dizer assim, né, para que os profissionais de educação formem, então, salas de leitura, que possam fazer projetos, enfim, existem muitos projetos que são incríveis, reconhecidos na rede pública, mas eu acho que a gente precisa de mais, e o que o Hugo falou, a gente precisa se unir nesse projeto comum, né, para a gente também avançar e não ficar só também lutando contra, porque é uma sensação de que a gente fica patinando, né, sempre estamos patinando para lutar contra essa destruição, mas também a gente fica, às vezes, barrado para pensar em outras coisas, outras alternativas, né? Então, acho que o incentivo à leitura, a formação leitora no Brasil, ela precisa de muito ainda, né, a ser feito, e eu acho que todas essas questões, por exemplo, as bibliotecas públicas mesmo, né? Assim, eu acho que no Brasil, a gente tem
pouquíssimas bibliotecas, eu acho que cidades no interior e tal, ou se não tem livraria, não tem biblioteca, não tem um incentivo ali para que aquilo se crie, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muito essa questão da democratização, né, do livro, de levar o livro mesmo para todas as pessoas, e esse ataque, né, o ataque aos livros é isso, né, um ataque à nossa sociedade, à nossa cultura. Então, eu estava pensando muito nessa coisa do preço, né, que o pessoal perguntou, né, o impacto disso. O imposto que está sendo proposto, ele é maior do que aquele valor que a gente paga de direito autoral para os autores, que é de 10%, né, em cima da venda de um livro. Então, 12% já é, assim, é impossível. Então, é uma questão mesmo que quando você barra a produção, vamos dizer assim, então o autor também, que vai ser muito prejudicado, né? Como que os autores brasileiros vão ter, então, esse incentivo, né? Como que a gente vai criar novos autores, né? Como que a gente vai criar a nossa literatura, manter a nossa literatura, né? Então, tudo isso está envolvido, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar nessas estratégias para a gente poder construir e formar leitores que estejam muito ligados nisso também, né? Muito ligados nessas ameaças, nessas questões que estão avançando, porque eles estão indo com tudo, né? Eles estão passando por cima de tudo. E a gente não pode realmente deixar eles passarem por cima do livro, assim. E eu acho que uma questão é a formação da juventude, né, leitora. Eu tenho interesse por isso, enfim, trabalho com literatura juvenil e me sinto muito empolgada, vamos dizer, quando eu começo a perceber as reações, né, quando os leitores estão realmente acessando aquele livro, aquela história e tal, e eu acho que seria muito importante a gente fazer mais discussões para também trazer esse público para perto de nós, né? Quando a gente lê um livro junto, quando a gente fala de um livro, a gente sempre vamos dizer assim, isso sempre causa uma empatia, o afeto das pessoas está muito envolvido nisso, né, nessa troca. Então, quando a gente fala desse ataque, a gente também está falando de uma impossibilidade de trocar, de vivenciar essa questão da leitura, que é tão cara para os jovens, porque eu acho que os jovens hoje, eles sim leem, né, a gente sabe que os jovens consomem livros, mas é isso, se a gente tivesse políticas públicas, bibliotecas, nas escolas, nas cidades, livrarias independentes, que não sejam desses grandes grupos, nas cidades pequenas, a gente teria uma circulação muito maior da nossa cultura, uma valorização maior da nossa cultura. Enfim, eu acho que é por aí, né? A gente também, nesse momento que a gente está debatendo a ameaça, a gente também pensar em alternativas, que são alternativas saídas, né? Que a gente precisa estar muito ciente dessas saídas para a gente poder cobrar como cidadão, como profissional, como, enfim, a gente tem que estar atento a isso e saber o que pode ser algo positivo, né? Mesmo que o cenário seja tão catastrófico, mas a gente tem que enfim, desenvolver isso para poder pensar, cobrar e participar mais dessas discussões. É isso. Obrigada, Flávia. Então, eu vou passar a fala para a Luana e destacando justamente esse aspecto do como resgatar essa conexão popular, né? Esse entendimento popular da cultura e do livro. A Luana falou uma coisa na fala dela que eu acho muito importante, que é o fato de que o bolsonarismo se ancora nesse anti-intelectualismo, ou seja, nessa ideia de que a cultura é uma coisa de elite, que o povo não precisa disso, que o povo tem que trabalhar e não ler livro. Só que é fato que isso encontra algum tipo de solo.
Então, a gente precisa, de certa forma, também pensar como combater o senso comum que, de certa forma, distribui essa ideia, faz circular essa ideia na nossa sociedade. Então, queria agradecer a todos e todas e passar a palavra para a Luana para fechar o nosso debate, a nossa live de hoje, e reforçar que está passando aqui embaixo, acesse e assine defenda o livro.redeemancipa.org.br, que é o hot site que a Luana apresentou na fala dela. É isso, obrigada. Está contigo. Bom, gente, achei que todas as respostas dadas foram muito completas, mas pegando aqui uma carona nisso que o Hugo, que a Flávia comentou também, comentaram sobre a questão da gente estar na ofensiva e não na defensiva. Eu acho que isso é muito, muito importante. Existem políticas públicas que são municipais, que são estaduais, são federais, de incentivo à leitura, de incentivo à cultura, que estão completamente sucateadas, né? Então, existe biblioteca pública, existe ponto de leitura, existe centros de cultura. Quando eu morei no Grajaú, que é onde a gente fez solidariedade ativa, e onde tem um dos grandes polos da Rede Emancipa, foi como eu conheci a rede, indo para o cursinho do Grajaú quando eu morava lá. Tem um centro de cultura, por exemplo, que é muito grande, fica perto do metrô, perto da estação, enfim, a juventude vai, as pessoas frequentam, né? E a questão é que qualquer política pública, principalmente as políticas públicas ligadas à cultura, elas não se sustentam sem participação popular. Eu coloco isso de forma muito categórica, porque a gente tem os governos com as suas orientações neoliberais, né, com as suas orientações antipovo, que vão continuar desgastando essas políticas públicas. Vão sempre desgastar do ponto de vista financeiro, né, estrangulando financeiramente, tornando inviável, né, cortando, fazendo cortes econômicos, e também inviabilizando do ponto de vista cultural, né, inviabilizando pela disputa ideológica que se faz. Né? Então, quem vai ter tempo para ir no ponto de cultura, né, de sábado, né, o negócio, por exemplo, é interessante colocar para vocês, muitos estudantes da Rede Emancipa, cada vez mais, isso está cada vez maior, esse fenômeno, têm dificuldade de estudar em fim de semana, porque eles trabalham de entregador, né, então bicicleta, que faz Rappi, que faz iFood, que faz esse tipo de trabalho terrível, né, e que é um trabalho que não tem um valor fixo, e quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Principalmente se tem bicicleta, que geralmente os mais pobres, os meninos mais pobres têm bicicleta e não moto, ele, qualquer período, qualquer horinha, qualquer período de fim de semana, assim, que ele não tiver ali, de cima de uma moto, de cima de uma bicicleta fazendo entrega, ele está perdendo dinheiro. Então, essa relação com o tempo que é estabelecida, né, que tem muito a ver com o capitalismo atual, isso tem a ver também com o tempo que você organiza para ter, para conseguir investir, né, num espaço de leitura público ou de cultura pública. Né? Então, eu acho que a gente procurar estimular a participação popular nesses lugares, ter conselho de biblioteca pública, conselho de ponto de cultura, ser fortalecido que as pessoas estejam nesse espaço, é fundamental. Porque se não tem olhos sobre uma política pública, se não tem olhos e braços protegendo, ali a tendência é que seja cada vez mais corroída. Isso é uma questão. Outra questão que eu acho importante a gente colocar é apostar muito nas iniciativas que vão acontecendo. Nas iniciativas independentes mesmo, da própria juventude, que, por exemplo, na Rede Emancipa, né? O que começou a ter no cursinho de Itapevi, depois Grajaú, né? Que, enfim, surgiu de forma autônoma, estudantes alguns anos atrás, foi o Slam Emancipado, que era Slam, né? Coletivo de Slam, que os próprios estudantes e alunos iam se apresentar, faziam durante o círculo, faziam até fora do horário de sábado, que era o horário do cursinho, né, que é poesia, que é rap, que é rima, né, que é produção intelectual, cultural, artística, né, e que faziam de forma de conta própria, se organizaram autonomamente para fazer, assim, e aí isso tem que ser fortalecido. Isso tem que ser visto como iniciativa, né? Então, a gente fortalecer essas iniciativas da juventude, das pessoas que estão colocadas supostamente à margens e no imaginário tidas como pessoas não pensantes, essas iniciativas têm que ser muito fortalecidas, né? Então, isso é parte da nossa disputa para esse discurso intelectualista que a Dani referenciou não achar solo. Porque, enquanto achar solo, eles vão seguir existindo, né? E eu também não acho que essa política que eles falaram de distribuir livro é capaz de existir. É capaz de existir porque tem livros que eles querem que a população leia, né? Tem livros que são de ideologia individualista, tem livros que são ultra-religiosos, né? Que pode ser que venham, que cheguem. Né? Eu não sei se as editoras evangélicas estão tendo tanto problema. Né? Eu acho que tem muito menos, porque ela tem incentivo dos governos. Ou elas são, juridicamente, parte da igreja que não pagam imposto, mas fazem produção
editorial, né? Então, isso também é algo que a gente tem que pensar. Eu vi que teve uma pergunta que eu queria só, para não deixar passar batido, alguém colocou aqui sobre a Amazon, né? Sobre a Amazon do Joseph Bezos, né? Que é enfim, a pessoa mais bilionária do mundo, né? Tem uma fortuna que é imoral qualquer ser humano ter, e que é um cara que está ganhando muito dinheiro com venda de livros online, né? Eu acho que, mais uma vez, é a prova como o capitalismo neoliberal não vai permitir produções diversificadas, produções independentes, pequenos editores, pequenos comerciantes de livro, né? Vai, obviamente, buscar o monopólio, buscar a concentração que não é só a concentração de renda, mas é a concentração cultural, né? Porque segue uma linha, também uma linha ideológica, né? Os livros vendidos na Amazon, não todos, claro, mas obviamente que é uma limitação que é colocada, né? Nenhum grupo de bairro, de periferia vai conseguir vender seu livro na Amazon, né? Então é uma coisa que é também parte dessa disputa. Eu acho importante que a pessoa que fez esse questionamento, aliás, parabéns pelo questionamento, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A nossa disputa, eu acho, a nossa ofensiva que tem que ser colocada é justamente fortalecer as iniciativas que surgem, né? Ou fortalecer as iniciativas o que a gente já tem de política pública, como biblioteca, como ponto de cultura, ponto de leitura, tem vários nomes, as próprias escolas, né? Que também são pontos de leitura. Fortalecer essas iniciativas, fazer parte de conselhos. A gente sabe que muitas vezes é um espaço burocratizado, é um espaço, enfim, com pequenos poderes muito chatos, mas é importante participar de conselhos de política pública, né, do seu bairro, enfim, da região que você mora. Eu acho sempre muito importante, eu acho parte da disputa. Enfim, só para finalizar, queria dizer para todo mundo para, novamente, assinar o defendolivro.redeemancipa.org.br, divulgar, que é parte aí da iniciativa que a gente está tendo, para dar visibilidade à questão. É isso, então acho que encerramos a nossa live em defesa dos livros. Queria agradecer muito a Luana, que acabou de falar brilhantemente e que representa a articulação da Rede Emancipa com o Coletivo Virgínia, com a Coletiva Virgínia, da qual faz parte a Flávia Lago, que falou aqui também muito bem. Eu agradecer a Ivana mais uma vez e ao Hugo, que são das editoras Boitempo e Autonomia Literária, que fazem parte do conjunto de editoras que vai ser diretamente afetado se essa tributação for adiante, e referendar o que o Hugo falou. Nós estamos juntos para combater essa tributação até o fim, e também para combater as outras iniciativas de tributação desse governo, que até aqui só tem afetado os pobres, os mais miseráveis, aqueles que dependem do Estado, aqueles que dependem da política pública. Bolsonaro está surfando na onda do auxílio emergencial, está fazendo política com isso, ao mesmo tempo em que destrói todas as políticas públicas que, de fato, garantem a democracia e produzem o combate à desigualdade no longo prazo. Então, queria convocar, mais do que convidar, convocar a todas e todos que estão assistindo essa live, que entrem no site, que assinem o hot site da Rede Emancipa contra essa tributação, e que venham, se articulem com a Coletiva Virgínia e a Rede Emancipa nessa batalha pela democratização do livro, e não apenas para derrotar essa iniciativa, mas para lutar por um outro projeto no qual o livro faça, de fato, sentido na vida do povo. Então venham, articulem-se com a gente, façam parte da Rede Emancipa, conheçam o nosso trabalho, e até a próxima. Um abraço, gente.